Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo e que Deus possa falar ao nosso coração nos estudos que faremos na carta de Paulo aos Efésios, que já estamos na nossa quinta lição. É um prazer muito grande para mim poder estar aqui compartilhando com vocês conhecimento bíblico, inspiração e busca da vontade de Deus para a nossa vida. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves, da Igreja Batista da Orla Oceânica, para poder ministrar a palavra de Deus sobre a nossa vida. Bem, gente, nós já estamos já há algum tempo, já na quinta aula, claro, já tivemos aí um mês, pelo menos, de estudo bíblico nesta carta tão importante do apóstolo Paulo. E temos verificado que o tema principal desta carta é o tema da redenção, um tema teológico, um tema abstrato, mas que está muito vinculado à nossa maneira de nos relacionarmos com Deus e com o próximo. E nós vamos vendo a cada lição como isso acontece. E você que está acompanhando a gente já sabe que temos um material de estudo que nos acompanha. E você que está chegando agora pode adquirir o seu material gratuitamente. Ele está disponível no nosso blog, o endereço está aí nas descrições, no chat, você pode acessar gratuitamente, baixar. Ele está em PDF, é um e-book em PDF, e fazer o uso como você desejar desse material. Ele é para abençoar a vida das pessoas, para abençoar a igreja, para abençoar o reino de Deus. Bom, gente, também nós temos aqui o nosso material de estudo, que é colocado durante a aula, nossa apresentação, que é essa maneira visual da gente poder tratar dos temas que nós estamos abordando. E eu convido você a fazer esse acompanhamento com a gente, com toda a atenção, e fique com a gente até o final. Você que perdeu as aulas anteriores, depois pode dar uma olhada, elas estão gravadas em uma playlist em nossa página aqui no YouTube. Enfim, você tem uma oportunidade preciosa de ter um estudo bíblico à altura, de maneira que a sua vida poderá ser ricamente abençoada pelos conteúdos que aqui estamos ministrando, ok? Então vamos lá. A aula de hoje ela vai tratar da questão da afirmação. Como que a gente lida com a nossa afirmação da fé. Como eu já falei na aula passada, Paulo já está entrando na aplicação prática daquela teologia abstrata, hermética, que a gente viu no começo, falando sobre a redenção como um tema bastante difícil de ser abordado. Agora não, agora ele já está falando da vida, está falando da maneira da gente andar como cristãos no mundo. E uma dessas coisas que ele vai se preocupar muito é a questão da nossa afirmação de fé. Como que a gente afirma a nossa confiança na graça divina, nesse poder maravilhoso que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, como Paulo já disse em outra carta também. Nosso texto de hoje está baseado em Efésios capítulo 3, versos de 1 a 21. É um texto um pouco longo, mas nós faremos a leitura assim mesmo. Não vamos deixar de fazer, tá bom, pessoal? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus com toda a atenção. Acompanhe aí, você pode acompanhar na sua Bíblia, pode acompanhar aqui na nossa apresentação, pode acompanhar na apostila. O texto da apostila e aqui da apresentação é baseado na versão da NVI. Se você tem outra versão, não tem problema nenhum, você pode acompanhar na sua Bíblia, que vai ser até bom a gente poder conhecer novas formas de expressar
aquilo que o Espírito Santo quis dizer para nós através da instrumentalidade de Paulo. Então vamos à leitura? Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, a saber que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus. Deste me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que texto bonito, né? Um texto maravilhoso. É Paulo falando num tom mais pessoal. Ele está aqui falando diretamente, colocando o seu coração, colocando o seu desejo, suas aspirações, sua experiência. Ele está vivendo um momento difícil, ele relata que ele está preso, ele está ali no seu cárcere, refletindo sobre a igreja, sobre os irmãos, as saudades que ele tem, a sua própria vocação, a teologia com a qual ele baseia toda a sua pregação e todas as suas ações missionais. Então nós estamos vendo aqui um apóstolo
totalmente rendido à sua experiência íntima, ele abrindo o seu coração para a sua igreja, a igreja que ele amava. E um tema emerge dessa conversa. Ele, quando fala sobre isso, tem um tema que emerge, que é o tema do mistério. A palavra mistério, nessa passagem, é muito importante. E ela nos ajuda a compreender muito bem tanto a dimensão da graça quanto o aspecto da obra da redenção. É exatamente na perspectiva do mistério que a gente precisa entender como que isso vai, como que essa redenção e essa graça vai se dar na nossa vida. Ok, gente? Então, nós hoje vamos falar para que a gente possa trabalhar essa questão da nossa afirmação da fé, nós vamos falar sobre isso que o apóstolo Paulo chama de mistério. O que é mistério? Uma palavra importante para a religião, para a fé, para as igrejas, não é? Para a teologia. A palavra é muito importante e ela precisa ser compreendida. Muitas pessoas utilizam a palavra mistério equivocadamente para explicar aquilo que não entende. Mistério, gente, não é algo incompreensível. É algo que está oculto para nós, mas na verdade pode ser revelado pela ação do Espírito Santo de Deus. É isso que o apóstolo Paulo tentou mostrar a nós através desta carta. Então, o tema é esse. Ele está falando de como a gente vive essa graça maravilhosa, mas tem nisso aí um mistério. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa relação entre vida e mistério. Como que isso se dá? Bom, compreender a redenção tem a ver com o mistério da graça. O que quer dizer isso? A obra da redenção, ela não está isolada. Um dia, não foi assim que aconteceu. Um dia Deus lá resolveu mandar o filho dele para, vai lá, morre lá, meu filho. Isso, um teólogo chegou a dizer isso absurdamente. Olha, gente, eu rejeito um Deus que pensa dessa maneira, que simplesmente manda o seu filho para morrer. Não, não foi assim. Há um mistério em torno dessa ação de Deus. E ela envolve algo muito mais amplo do que a gente possa imaginar, do que uma vã teologia possa definir. Há todo um plano, há todo um projeto, há todo o engendramento da ação de Deus para que a encarnação, a crucificação, a ressurreição e a ascensão de Cristo possa estar vinculados à obra da redenção, essa ação divina de buscar e salvar o que se havia perdido. Então, o tema do mistério no Novo Testamento está relacionado à revelação divina. Como que essa revelação pode caber dentro da nossa cabeça? Porque os paradigmas com os quais Deus operou a redenção não são os nossos paradigmas. As nossas compreensões, os nossos modelos de raciocínio, nosso entendimento não comporta alcançar toda a sabedoria divina para a realização da obra da redenção. Como que um Deus santo e puro pode amar gente tão pecadora como eu? Como que Deus tão bondoso pode amar uma pessoa tão perversa como eu? Como que Deus pode se importar com alguém como eu, que posso até vir a negá-lo? Isso não tem explicação racional. Só mesmo do coração divino poderia partir uma decisão como essa.
para a gente compreender esse mistério, o que fez com que Deus nos amasse tanto, o que fez com que Deus se importasse tanto conosco, para a gente compreender, nós precisamos do auxílio divino. Então, preste bem atenção nessa definição. Mistério não é uma coisa sobrenatural, por assim dizer. Ah, é mistério. Não. Mistério é o fato de que Deus tem um modo próprio de pensar, de raciocinar, de tomar decisões, de sentir, de conhecer, que não corresponde aos meus modos. E que ajustar esse modo de pensar de Deus ao meu modo de pensar, esse é o grande desafio do mistério. Então, o mistério consiste na manifestação do divino na realidade humana, que se comunica com o ser humano a partir da pessoa de Jesus. Onde está o mistério? O mistério está na revelação de Deus em Cristo. E é exatamente quando eu acolho essa nova do Evangelho, essa mensagem de vida que Jesus nos traz, é aí que eu começo a ter uma vivência com o mistério. É aí que começa um descortinar do mistério sobre a minha vida. Eu sou de um tempo em que a palavra mistério estava relacionada a filme de terror. Então, toda vez que no cinema ia apresentar um filme de terror novo, sempre a ideia do mistério, da incógnita, do desconhecido, do incrível, né? Sempre ficava ali subjacente. E não é isso. Essa palavra, na teologia, ela tem uma outra conotação. É a ideia de que um Deus amoroso, um ser grandioso, se fez como um de nós por nos amar tanto. Eu acho que essa vai ser a minha pergunta número 1, quando eu chegar no céu e me encontrar com o Senhor. Por que que o Senhor me amou tanto? O que é que o Senhor viu em mim para me amar tanto? É uma pergunta, né? Qual vai ser a pergunta que você vai fazer quando chegar lá no céu e encontrar-se com o Senhor? Claro, isso não é assunto para a gente tratar aqui, mas é algo que me inquieta. Logo eu, Senhor. Por que o Senhor quis que eu fosse pastor? Onde o Senhor estava com a cabeça quando me chamou para o ministério? São questões que só o mistério da graça pode explicar. Então, a revelação de Deus em Cristo é um mistério que só pode ser desvendado à luz da compreensão da encarnação, crucificação, ressurreição e ascensão de Jesus de Nazaré. É o evento histórico. É isso que vai marcar, vai ser assim, um marco que vai trazer à luz o fato de que tem um plano, tem algo maior, tem alguém que se importa com a gente lá em cima, no céu, não sei se é lá em cima ou se é aqui mesmo, se é do nosso lado, tem alguém que se importa conosco. Essa é a revelação de Deus em Cristo, que o Senhor nos ama com um amor incomparável, incondicional, ao ponto de permitir. Gente, eu sou pai. Eu, sabendo que meu filho vai sofrer numa determinada tarefa, eu não envio o meu filho, eu não envio. Você enviaria o seu filho? Mas que amor é esse, meu Deus? Que amor é esse que o Senhor lhe permite fazer algo
tão doloroso, que feriu tanto o teu coração, Senhor, coração de pai. É isso, é essa história que nos salvou, meu irmão, minha irmã. Concorda comigo que isso é maravilhoso demais? Então, o mistério não é uma coisa assustadora, mas é uma coisa maravilhosa, maravilhosa demais. Há um termo que Paulo usa lá em Coríntios, que é o dom inefável. É por aí, é isso. Essa coisa, esse presente maravilhoso que a gente recebeu, fruto do amor divino. Eu recebi esse presente, você recebeu, meu irmão. Por que a gente recebeu? Olha, é o mistério que explica isso. Então, a compreensão do mistério causa profunda transformação em nossas relações, de um modo geral. Tanto a minha relação com Deus, quanto na minha relação com o meu próximo. E até comigo mesmo. Eu começo a ver que Deus, embora eu não possa esquadrinhar, provar, esse ser que, com certeza, se importa comigo, que está trabalhando em meu favor, que está incansavelmente à minha busca, vindo ao meu encontro, esse Deus tem algo maravilhoso para mim. Eu preciso me importar com isso. Eu preciso ouvir o que esse Deus tem para me dizer. Ele tem coisas que gostaria de ver acontecer na minha vida de uma forma extraordinária. Eu também percebo que eu não estou sozinho no mundo, porque o amor divino não é só por mim, mas por toda criatura, até mesmo aquelas criaturas que não são amáveis, aquelas mais odiosas, aquelas que despertam a nossa fúria, essas também são amadas por esse Deus misterioso. Esse Deus misterioso. E isso me leva a repensar quem sou eu. E nessa reflexão de quem eu sou, eu me descubro necessitado de ter uma abertura para o outro, para o meu próximo, que também é amado, como eu sou amado, que também é desejado por Deus, que é buscado por Deus, e que o Senhor fica inquirindo para mim, a quem enviarei, como ouviu o profeta Isaías? A quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías, então, vai dizer, eis-me aqui. Esse eis-me aqui de Isaías é uma resposta quando a gente descobre quem sou eu para Deus me amar tanto, para Deus se importar tanto comigo. Quem sou eu? Então eu queria ver aqui algumas situações em que esse mistério ele se encaixa nas nossas escolhas, nas nossas afirmações de vida, no jeito em que nós organizamos e realizamos a nossa existência no mundo. Em primeiro lugar, vamos ver como é que Paulo fala de uma necessidade da gente afirmar esse mistério na vida. Ele diz, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Houve um descortinar do poder de Deus para o apóstolo Paulo. Então, ele deixa claro que o mistério corresponde a algo que estava oculto no passado e que foi desvendado, eu diria desvelado, foi tirado um véu, que é essa a ideia da revelação. Revelar é tirar o véu pela revelação de Deus. Então, foi um descortinar da graça, não só para Paulo
mas ele, como um instrumento da pregação do evangelho, ele foi ali agraciado com essa compreensão do mistério divino, o mistério da graça de Deus. E ele diz assim: esse mistério não foi dado conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus. Isso lembra muito uma palavra de Jesus lá em Mateus capítulo 11, quando Jesus faz uma oração, ele diz: eu te dou graças porque o Senhor ocultou essas coisas aos sábios e entendidos e as revelou aos humildes. Olha, gente, essa revelação não é para estudados, não. Pode ser que essa palavra de Paulo até dê a entender isso. Eu sou iluminado porque eu entendi, eu recebi isso. Não, são os humildes, os pobres, que são alcançados por essa graça, que recebem essa revelação do amor de Deus a toda a criação. Bem, gente, isso aí quando a gente lembra esse texto lá de Mateus capítulo 11, quando Jesus fala isso, ele diz então assim: olha aqui, gente, querem receber dessa graça? Querem ser agraciados? Querem ter vida a partir desse mistério? Então venham a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos. Que convite maravilhoso, o convite do vinde a mim, vinde a mim. Então, Paulo se tornou um proclamador desse mistério, como um dom de Deus para o exercício do seu ministério. Então, o mistério se tornou a base do seu ministério. Para que Paulo é apóstolo? Para tornar esse mistério conhecido. Era isso que ele estava querendo dizer. Ele não estava querendo dizer que ele era melhor que todo mundo, porque eu sei o mistério, você não sabe, vai ter que aprender, não sei o quê, mas essas coisas não estão aqui em jogo. Paulo está dizendo que ele foi agraciado com um dom de tornar esse mistério conhecido das demais pessoas. Que ações, então, ele deveria desenvolver? Em primeiro lugar, ele precisava ser um anunciador da graça. Ele não tinha que ser anunciador de mistério. Olha, agora eu vou revelar o mistério. Isso não é. O mistério é a graça. O mistério já foi revelado em Cristo. Cristo é a encarnação da graça e do amor de Deus. E é essa graça que tem que ser anunciada. Diz ele assim: foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Não de um mistério oculto. Olha, porque o mistério. Não, é Cristo. Ou como ele diz em outra passagem, Cristo em vós, a esperança da glória. Uma outra ação importante, Paulo precisava ser usado por Deus para desenvolver uma teologia do mistério. Essa teologia do mistério, ela existe, inclusive, no campo da teologia sistemática ou da teologia dogmática, há uma teologia do mistério. Eu estou lembrando aqui do teólogo católico Karl Rahner, muito importante. Ele tem no livro dele um capítulo sobre o mistério que é muito importante para a gente entender. Então ele precisava dar o pontapé inicial. Foi Paulo quem desencadeou os princípios, as formulações de uma teologia do mistério, de como essa graça revelada em Cristo é ministrada aos homens. Verso 9. E esclarecer a todos a administração desse mistério
que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então, a revelação de Deus em Cristo, ela precisava ser conhecida das pessoas, e essa proposta é uma proposta teológica. Ela é uma formulação teológica que Paulo estava apresentando aqui para os crentes de Éfeso. E uma outra ação muito importante, Paulo ele deveria ser um instrumento divino para fazer com que as pessoas percebessem que esse Deus que cuida da gente, ele tem sabedoria. Ele não é um Deus de poder, tirano, um déspota, um Deus que manda matar, que era exatamente a ideia que era trazida de muitas crenças primitivas e que ainda era conservada na teologia do Antigo Testamento. Teologia rabínica, teologia judaica, essa ideia de um Deus Senhor dos exércitos. Ele disse, não, o nosso Deus não é isso só. Claro que ele tem poder, claro que ele tem exércitos ao seu dispor, claro que ele é um Deus que tem autoridade, mas, acima de tudo, ele tem sabedoria. Há uma sabedoria divina. E é essa sabedoria divina que precisa ser descortinada para nós. E Paulo entendia que ele, como pregador, principalmente da sua experiência judaica, ele precisava trabalhar essa ideia de um Deus amoroso, de um Deus compassivo, de um Deus cheio de misericórdia. Ele precisava trabalhar isso. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, olha, gente, como é que a igreja é importante, não é? Porque as pessoas no mundo não vão compreender isso por causa de uma formulação teológica. As pessoas no mundo só vão compreender isso se a igreja viver isso no mundo. Então, mediante a igreja, a multiforme. Olha aí, meu irmão, minha irmã, você que acha que aquela sabedoria de Deus é assim, fechadinha, cabe dentro de uma teologia, né? Cabe dentro de um livrinho, cabe dentro de um conceito, de uma fórmula. Não! A sabedoria de Deus é multiforme. Sabe aquela brincadeira do caleidoscópio? Era um brinquedinho, quando eu era criança, isso existia, não sei se existe ainda, mas claro, se existe na minha época, deve existir até hoje. Mas não sei se você já viu. O caleidoscópio era assim, um cilindro, tinha uma lente, e lá no fundo do cilindro tinha cacos de vidro. A gente brincava fazendo isso na escola. E aí sacudia aquilo, aqueles cacos de vidro, aqueles pedacinhos de vidros coloridos, fazia muitas formas, muitas cores. E aí entrava a luz por ali, a gente via aquela variedade, a multiforme irradiação das cores, que é assim, que é a sabedoria divina. Múltipla. Ela não é uma só. Ela é múltipla. Ela é multiforme. Ela é plural. Ela é diversa. Então, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Para que todo mundo saiba que esse Deus majestoso, criador de todas as coisas, ele tem um jeito especial de cuidar de cada um de nós, de uma forma única. Ah, quantas pessoas existem no mundo? 7 bilhões. Então tem 7 bilhões de formas de Deus cuidar da gente. É a multiforme sabedoria de Deus de cuidar de cada um de nós. Aí então entra o papel da igreja, claro.
A igreja não fica de fora disso, né? A comunidade de fé, ela é chamada a tomar parte desse ministério do apóstolo Paulo, que não acontece isoladamente. É um equívoco pastores acharem que seus ministérios estão acima da igreja. Não. A igreja, ela é parceira do ministro. Ministério e comunidade são coisas que andam juntas, são como irmãos siameses que estão ali entrelaçados para poder fazer a obra de Deus acontecer no mundo. Pastor sozinho não faz nada. E igreja sem pastor também não faz sentido algum. Igrejas precisam de pastores e pastores precisam de igrejas. Não existe uma coisa estanque da outra. É preciso a gente entender isso. Pastores autoritários, pastores que dão ordem, que controlam suas igrejas. Não, meus amados, isso está completamente fora, porque a comunidade de fé é exatamente o lugar onde o pastor vai se sentir realizado por ele fazer parte da comunidade, por ele caminhar junto com as pessoas. Então, meus irmãos, ele disse lá no verso 10, você lembra que eu até parei para dar uma olhada, mediante a igreja. Qual é o lugar da igreja nisso? A igreja aqui é reconhecida como o espaço principal para a realização do propósito da redenção. Uma vez dando aula no seminário Batista, porque Batista fica assustado com essas coisas, né? Os católicos têm uma frase assim: fora da igreja não há salvação. Isso é uma frase da tradição católica. Aí eu joguei essa frase para os alunos batistas. Ele disse: e aí, meus irmãos, fora da igreja não há salvação. Concordo com isso? Não, não concordo, porque a salvação é pela graça, é pela fé, etc. E parará pão duro. Isso é verdade, vocês têm toda a razão. Mas de que igreja vocês estão pensando aqui? A igreja instituição? A igreja batista da Orla Oceânica? A igreja católica? A igreja anglicana, nossa parceira? Não, meu irmão, ele está falando da igreja no seu sentido mais pleno, que é a comunidade daqueles e daquelas que acolheram a graça. Independente de institucionalidade. A institucionalidade vem depois. É uma outra história. É um outro esquema. Tem até outro nome, chamado de eclesiologia. Nós não estamos aqui falando de eclesiologia. Nós estamos falando da igreja, que é a comunidade daqueles que acolhem em fé a proposta da graça. Somos nós aqui reunidos. Eu não sei de que denominação você é, porque aqui no YouTube várias pessoas nos assistem, nos acompanham, são de vários grupos denominacionais. E todos seguem Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, se você acolheu a graça de Cristo em sua vida, nós juntos aqui formamos uma igreja. É essa comunidade de fé que Paulo está se referindo. Ele não está se referindo a uma instituição, a um templo, a um CNPJ. Ele está se referindo a pessoas que voluntariamente se reúnem para afirmarem a sua fé em Cristo Jesus. Então, isso se reveste de algumas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, a igreja é muito importante para a realização do propósito divino para alcançar todas as pessoas. Deus revela na comunhão dos crentes o propósito da redenção. É o fato da gente viver junto, da gente comungar juntos, que faz com que as pessoas entendam que existe algo maior numa reunião de pessoas.
de que a religião não se limita àqueles ritos e àquelas celebrações, de que há algo mais profundo que nos une, que é a fé em Jesus Cristo. Nós precisamos levar em consideração que essa igreja, que é a realização da graça, que reúne os cristãos, que reúne as pessoas alcançadas, que acolhe a cada um que o Espírito chama atrai para poder seguir Jesus, essa igreja, ela tem um papel muito importante no mundo. Ela é a agência proclamadora da graça e do perdão divino a toda criatura. A igreja, ela não tem um papel moral no mundo. Olha, gente, eu corro um risco aqui de até ser mal compreendido, mas eu quero reafirmar isso. Nós não temos que fazer um discurso moral no mundo. O nosso discurso é do amor de Cristo, é a graça, é o perdão estendido a toda e qualquer pessoa. É a redenção de toda a criação. Em todo lugar em que a vida está em risco, em que a vida está ameaçada, a igreja, ela se coloca como proclamadora do amor e do perdão. Somos isso como igreja? Hein, meus irmãos? Sua igreja é assim? A nossa igreja, meus irmãos da igreja da Orla Oceânica, é assim? Precisamos ser, não é? Precisamos lembrar disso. Eu preciso me conscientizar disso como pastor todos os dias, que o meu papel como pregador é ser um anunciador da graça, anunciador do amor e do perdão de Deus a toda a criação. E também essa igreja, ela é importante para a vivência cristã no mundo, para os crentes, porque é ela que vai se tornar a comunidade que irá fortalecer os seguidores de Jesus, que vai dar forma, que vai dar visibilidade, que vai dar significado para os relacionamentos que são decorrentes da nossa nova vida em Cristo. Aquilo que faz com que a gente se chame de irmãos, não é? Que haja fraternidade entre nós, sororidade, para agradar as nossas irmãs. É verdade, gente. A gente precisa entender isso. Bom, gente, também é preciso a gente buscar uma afirmação do conhecimento desse mistério. O que esse mistério tem a ver com a minha vida? Com a minha vida. Eu no mundo, como que eu vivo? A igreja precisa desenvolver uma compreensão mais ampla, mais abrangente. Ela não se limita a fazer com que a fé em Jesus Cristo transforme uma pessoa alienada, alheia, como a gente viu na aula passada, em uma pessoa religiosa. Não é disso. O mistério não foi para isso, não. Não foi para fazer de você uma pessoa religiosa. O mistério foi para a gente poder ter uma nova vida. E como é que é essa nova vida? Ela precisa ser aprendida. Existe um processo de aprendizagem, porque ninguém nasce sabendo. Você que se converteu tem pouco tempo, olha, meu querido, você não vai sair por aí já fazendo tudo. Não, leva tempo. É isso mesmo, leva tempo. Às vezes tropeça e passa a vida toda. Tem coisa que a gente não vai aprender ainda. Tem coisas até que eu, que já tenho mais de 40 anos de vida cristã, ainda não aprendi totalmente. Tem coisas que eu preciso aprender. Esse processo de aprendizagem, a teologia chama de mistagogia. Mistagogia. Mistagogia é a pedagogia do mistério. São as duas palavras juntas, né?
Mistério e Pedagogia, que deu essa expressão teológica chamada mistagogia. Nós, evangélicos, não utilizamos muito. Ela é muito da teologia sistemática católica. Mas esse aprendizado do mistério é algo que a gente precisa colocar em prática na nossa vida. Corresponde a uma imersão em uma vida comprometida com a graça. É isso. Mistagogia é isso. É você imergir, fazer essa imersão para dentro da graça. Como é que a gente faz isso? É uma caminhada longa, de idas e vindas, de experiência com o Espírito Santo, de permitir ser invadido pela graça e ser conduzido pelo Espírito. Leva tempo, tá bom, gente? Leva bastante tempo. Não desanime. Coloque em prática o seu aprendizado. Viva cada dia o seu aprendizado. Paulo, então, sabendo disso, né, ele sabe que é difícil. Paulo também sabia, né, que era uma jornada longa. Paulo intercede pela igreja para que os seus membros adquirissem um conhecimento vivencial do mistério. Eu quero que vocês conheçam esse mistério na vida de vocês. Por essa razão, diz ele, ajoelho-me diante do Pai. É coisa de pastor, né? Ele ora pela igreja. Ele não ora pela doença dos irmãos. Ele não ora por quem está doente, por quem está desempregado. Hoje a gente sabe, isso faz parte do nosso ministério, né? Ele não ora por quem está com filho desobediente em casa, quem está com problema no casamento. Ele não ora por isso. Ele ora para que a igreja seja cheia da graça. Também, não é? Ele ora por aquilo, mas ora principalmente, ora pelas coisas do cotidiano, mas ora principalmente pelo essencial, que é uma igreja comprometida com a graça. Quais são as bênçãos que a igreja precisa? Nos versos 16 a 19 tem uma lista ali delas, né? Bom, é preciso que os crentes sejam fortalecidos com poder. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito Santo. Ah, como é bom ter uma igreja cheia de poder, crentes cheios do Espírito Santo. Eu oro por uma igreja assim também. Ele ora para que os crentes estejam arraigados, alicerçados em amor. Irmãos que se amem, que se importem uns com os outros, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Paulo também ora para que os crentes conheçam a dimensão do amor de Deus. Que amor é esse? De que tamanho é o amor de Deus? Ele diz assim: e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Ah, gente, uma igreja assim, olha, cheia de poder, cheia de amor e conhecedora da graça de Deus, olha, gente, essa igreja é maravilhosa demais, não é? Eu quero uma igreja assim também. Trabalho por isso, oro por isso. E você? Como é que você ora por sua igreja? Como é que você trabalha por sua igreja? Vamos fazer isso juntos e juntas? Vamos fazer uma igreja em que irmãos e irmãs sejam cheias do poder do Espírito Santo, sejam cheios do amor fraternal e possam ter uma intimidade com Deus extraordinária. Olha, gente,
numa igreja assim. Cristo habita nos corações. Cristo está ali no meio dessa igreja. Cristo se hospeda nela e o Espírito Santo realiza coisas surpreendentes. Então, Paulo está sonhando com uma igreja assim. Não é só eu e você, não. Paulo sonha com uma igreja assim. E aí, por causa desse sonho, desse desejo de trabalhar por uma igreja assim, ele então louva ao Senhor. Olha que oração bonita, não é? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém? Um dia a gente vai louvar a Deus assim, não é, meus irmãos, minhas irmãs? E vamos fazer isso para a glória do nosso Deus. Para a gente concluir essa palavra, quero deixar uma breve reflexão. Conhecer o mistério é experimentá-lo na vida, dando à vida novo sentido e nova expressão. O mistério, portanto, é a conformação de nossa vida à pessoa de Cristo. Em outras palavras, é permitir que Cristo tome forma na nossa vida. Isso é um mistério. Como é que Cristo vai viver em mim? Como que eu, com essa vida que eu tenho, vou ser uma expressão do amor de Cristo por todas as pessoas? Como é que vai ser isso? É um mistério. É um mistério se realizando em mim. Deixo com vocês esse texto maravilhoso de Efésios 3:10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Amém? É através de mim e de você. E isso a gente vai ver acontecer para a glória do nosso Deus. Feche seus olhos, ore ao Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. E nos ajuda, Senhor, a colocarmos em prática, em nossa vida, a realização desse mistério, o mistério da Tua graça. O mistério que proporcionou a nós a redenção dos nossos próprios pecados e nos transformou como pessoas que são instrumentos da Tua graça no mundo. Nós pedimos que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Espero que tenha feito bem para você, como tem feito bem para mim, preparar essas lições. Eu dependo também desse aprendizado. Eu estou na jornada junto com vocês, dependendo da direção de Deus. E eu louvo a Deus por poder compartilhar isso com vocês. Gente, a nossa igreja está já caminhando para a retomada das atividades presenciais. Durante essa semana, nós vamos fazer todo o trabalho de preparação do espaço. E vamos, assim que tivermos a informação do pastor Daniel, nós vamos iniciar as atividades das duas comunidades, que é a comunidade anglicana e a nossa comunidade batista, que vão funcionar no mesmo espaço. Orem por isso. Orem por isso, meus irmãos e irmãs. Estamos empenhados nisso e conto com seu apoio. Conto com suas orações. E assim que a gente estiver reunidos, a gente vai informar para que a gente faça uma grande festa. A lição da Ileide, Cristina, Aline, vocês que adoram formar a nossa festa, já se preparem, porque o primeiro dia de reencontro eu acho que vai ser inesquecível. Como foi aqui em casa, naquele reencontro que nós tivemos. Lembram disso? Eu gostaria que fosse algo daí para mais,
para a gente glorificar nosso Deus juntos e iniciarmos uma nova trajetória na história de nossa igreja. Deus o abençoe, Deus a abençoe. Um bom domingo na presença do Senhor.